Meu irmão está ali com ele, a minha mãe e minhas duas irmãs retornaram para São Paulo. Eles são de São Paulo, eles são lá de Montemor. E minha mãe teve que voltar para trabalhar. Meu pai também trabalha com agendas e ele está com a agenda aqui em Macaé. Vem aqui, por favor. Amém. Queria que ele estivesse orando por mim antes de começar. Isso ele não combinou antes, tá? Senhor, obrigado, Deus, pela vida do Jonathan. Senhor, obrigado porque eu tenho visto ele crescer na graça, no conhecimento, na dedicação de estar perto de você. Senhor, que a cada dia mais, Senhor, ele venha assumir que o Senhor venha aparecer. Que toda glória seja sempre sua, Senhor. Diminua cada dia mais, Senhor, o Jonathan, mas você seja grande. Senhor, usa a boca do teu filho, Senhor, do teu amigo, Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dele. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por este momento ímpar, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como eu disse, eu estou muito feliz. Acho que alguns sabem que eu iria trazer a palavra na semana passada, mas os meus pais, na verdade meu pai e meus irmãos, vindo para Macaé, eles vindo ali perto de Volta Redonda, o carro acabou capotando e aí por volta de 10 horas mais ou menos eu fui em Volta Redonda buscar eles. Como vocês puderam ver, estão bem. Acho que teve uns arranhões. Mostra aí, Pedro, um arranhão no braço. É o máximo que teve. Graças a Deus estão bem. E o Senhor foi bom. E eu não estou dizendo que o acidente foi por conta disso, amém? Mas eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas uma das coisas que eu pude entender ontem é que a palavra de ontem, ela precisava vir antes da de hoje. Porque aquela palavra me cortou por dentro de uma maneira. Desde manhã eu estava ouvindo sobre aquilo e o pastor veio como, sabe, eu acordei em crise já hoje. Eu conversei com o pastor, eu já acordei em crise. E eu falei, cara, ainda bem que eu não preguei antes, porque eu preciso rever até como está o meu coração. Eu não sei se você estava aqui ontem, eu não vou pregar sobre isso, mas nós vamos seguir essa mesma linha de ontem. O pastor Patrick mencionou que nós não podemos nos relacionar com Deus por frutos, mas sim por prazer. Que nós não podemos ser como Penina, que se relacionava com Eucana para mostrar os frutos, mas nós precisamos ser como Ana, que se relaciona com Eucana por prazer, por conhecer. E quando o fruto vier, ainda assim esses frutos não serão nossos, serão de Deus. Mencionou sobre Mateus 7, que muitos dirão, Senhor, Senhor, e ele falará, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticam iniquidade. A iniquidade que na verdade é não conhecer, não se relacionar com Yeshua. E eu falei, ei, eu preciso tomar cuidado, porque é muito fácil para nós que muitas vezes ministramos, para nós que somos ministros, nós entrarmos no lugar de oração, nós entrarmos no lugar de uma sala, nós entrarmos no lugar de jejum, simplesmente porque nós vamos pregar. Nós entrarmos no lugar de jejum. Hoje eu já estava pronto. Eu falei assim, eu vou entrar em jejum, porque eu vou ministrar mais tarde. E logo quando eu acordei, que eu iria começar, eu falei, ei, por quê? Não, eu vou fazer quarta, quinta, hoje não, porque eu não vou jejuar, porque eu vou pregar. Isso precisa ser uma vida minha. Nós precisamos começar a ter o prazer com o jejum, ter o prazer com a oração, ter o prazer com o relacionamento, simplesmente porque é isso que nos traz prazer. Amém. E desde semana passada, o esboço eu já tinha estudado, já estava preparado, e eu quero falar sobre a presença. Eu quero falar sobre o real propósito de nós estarmos aqui, sobre o real propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? E amados, nesses próximos 40 minutos, eu queria que você estivesse muito atento, que você estivesse muito antenado naquilo que o Senhor vai falar essa noite.
Eu não sou alguém, e se acontecer amém, mas eu não sou alguém que busca o movimento. Eu não sou alguém que está buscando o seu glória a Deus, amém também se você der. Mas eu estou buscando uma palavra que faça uma divisão entre tudo que existe em você e consiga discernir o real motivo de você estar aqui. Eu prefiro que você saia em crise do que você saia pulando e nada mude nessa vida. Eu prefiro que você saia e acordando de madrugada dizendo o que foi isso, do que você saia pulando de alegria e se esquecendo amanhã. Esse é o real motivo de nós estarmos aqui. É a presença de Deus. Então, hoje nós iremos folhear a Bíblia. Se você conseguir acompanhar rápido, geralmente eu me empolgo um pouco, vou um pouquinho acelerado. Meu amor já sabe como funciona. Se eu estiver correndo muito, ela faz assim, ó. Eu sou diagnosticado, não sei até quando. Eu fiz uma oração para Deus há uns dias atrás, conversando com minha mãe. E eu não sei até quando, mas eu sou diagnosticado com TDAH, eu tomo remédio. E eu não oro mais sobre isso. Porque eu falei, Senhor, eu te entrego nas suas mãos, se for para te glorificar, amém. Então eu não oro mais sobre isso, sobre cura sobre isso. Mas eu sei que se um dia eu for curado, amém, eu fui curado. Se um dia eu não fui curado, amém também, não tem problema nenhum. Então por favor, não me faça eu distrair. É muito fácil. Então preste muita atenção. E hoje nós vamos folhear, eu queria que você acompanhasse. Se você não conseguir acompanhar, vá anotando aí. Se você quiser que eu te envie o esboço, eu te envio também depois. Você manda uma mensagem que eu te envio o esboço. Mas não perca aquilo que o Senhor vai nos falar conosco. Amém? Então, como eu estava dizendo, qual é o seu propósito? Se eu perguntar talvez aqui para muitas pessoas, qual é o seu propósito, Miguel? Qual é o seu propósito, Lohan? Talvez você vai dizer, o meu propósito é evangelizar as nações. O meu propósito é ser pastor. O meu propósito é... Não, eu estou dizendo qual é o seu real propósito. Qual é o propósito sobre todas as coisas? Qual é o propósito de Deus ter feito todas as coisas? E eu quero, como se fosse um estudo aqui, para que nós mergulhemos nas Escrituras, te provar que de Gênesis a Apocalipse, o propósito de Deus é habitar conosco. O propósito de Deus é ter a sua presença entre os homens. O propósito de Deus não é você ganhar um carro. O propósito de Deus não é você ganhar uma casa. O propósito de Deus não é você ser bem-sucedido. E o propósito de Deus, por incrível que pareça, não é você ser um bom profeta. Isso pode também, mas tudo isso de você ser um bom profeta, você ser um bom pastor, é para contribuir com o propósito real de Deus, habitar entre os homens. O nosso foco, o nosso objetivo é esse. E se você está fazendo qualquer coisa que não esteja com o objetivo final nisso, deixa eu te falar, você está perdendo tempo. E nós temos falado aqui algumas vezes, desde as primícias, que o Senhor está levantando João Batistas. Só que João Batista, ele larga tudo o que ele está fazendo, e ele vai para o deserto, vive de mel e gafanhotos, é sustentado pelas coisas naturais, abandonando tudo. Só que muitas vezes a gente não percebe e a gente fala, não, eu abandonei o meu emprego, não, eu abandonei isso, não, eu abandonei, então eu estou sendo João Batista. Não, porque se você for observar, João Batista era da linhagem sacerdotal, então ele iria para o templo, já estava destinado para ele, pastor Caio, que ele iria para o templo, ele iria para esse lugar, ele iria dar continuidade, só que não, ele abandona justamente ao templo. Muitas vezes, talvez você abandonou o emprego, talvez você está pensando em abandonar tudo e viver para o templo, mas deixa eu te falar, não significa que viver para o templo, você está vivendo para a presença de Deus. E foi necessário ele abrir mão da tradição, abrir mão de todas as coisas, abrir mão de um título, para ele se carregar da presença de Deus e entrar no deserto. Deus está levantando João Batistas, não João Batistas que vão entrar na igreja e anunciar algo, não, mas João Batistas que irão entrar no reino, para quebrar as portas do inferno e trazer a presença de Deus sobre a terra.
Esse é o real objetivo de todas as coisas. Amém? Então, o real desejo de Deus é habitar entre os homens. Nós vamos ver isso no jardim. Em Gênesis 2:2, nós vamos ver, no 7º dia, já havia concluído a obra que ele realizou. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizava na criação. Amados, todos concordam que Deus não se cansa, amém? Então ele não precisou descansar. Essa palavra descansar, o correto é contemplar. Ele contemplou. E o que eu quero dizer para você é que Deus estava criando algo. Deus criou algo, e quando ele terminou, ele falou: agora eu irei contemplar a criação. Só que nós precisamos entender que isso também foi dito em Salmos 132:14. Ele diz assim: e esse é o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. O próprio Deus agora revela ao homem e falando: olha, esse lugar que você está é o lugar que eu criei. E esse lugar que eu criei é o lugar onde eu irei descansar, eu irei habitar, eu irei contemplar. E esse é o meu desejo. Eu posso afirmar com toda certeza que o desejo de Deus é estar com a sua presença entre nós. Eu vou dizer isso de novo. Eu posso afirmar com toda certeza que o desejo de Deus é estar com a sua presença entre nós. Mas esse é o desejo de Deus. Então por que não aconteceu? É porque esse não é o nosso desejo. Porque quando for o nosso desejo, Ele descerá dos céus e dirá: esse é o meu povo e eu habito entre eles. Então, nós vemos que desde o jardim, Ele cria um lugar, Ele monta um lugar, e Ele fala: aqui é o lugar onde eu irei contemplar. Só que algo atrapalha isso. Algo que nós chamaríamos da perda da presença, ou a queda do homem. Em Gênesis 3 nós veremos que o homem, ele cai. Você conhece essa história de Adão e Eva? Ele cai e agora a presença de Deus é afastada do homem. Não a e aí fica algo claro que eu preciso te dizer. Talvez desde o começo eu estou falando a presença de Deus habitar entre nós. E talvez você esteja pensando assim: mas Jonathan, a presença de Deus não está no nosso meio? Sim, amados. Estão me entendendo? A crise de falar: gente, será que eles estão voando? A presença de Deus nós podemos separar em duas formas. Eu não sei se eu já disse isso aqui, acho que não. A presença objetiva ou a presença subjetiva. A onipresença de Deus, ela está sobre todos os lugares, amém? Nós chamamos isso de teoria da onipresença. Oni, universal no original. Onipresença, a presença sobre todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares, todos. Só que nós chamamos também isso de presença subjetiva, ou seja, é subjetivo. Mateus, você pode sentir ela de um jeito. Você vem aqui no culto, você fala: nossa, eu senti, eu comecei a chorar. Aí o Dudu vem e fala: não, eu senti, eu comecei a rir. Aí o pastor: não, eu senti, eu caí no chão e não aguentei levantar. Isso é presença subjetiva. Ele tá, mas cada um sente de uma forma, alguns nem sentem. Mas deixa eu dizer algo para você. Existe um outro tipo de presença relatado na Bíblia, que é a presença manifesta, ou é a presença objetiva. Essa é quando Deus se manifesta e não tem como ninguém, até quem é cético, não ver. É a presença que é real, é aquela presença que nós vamos ver na Bíblia, que chega na tenda e os homens não conseguem levantar porque era palpável o peso da glória. É a presença que faz com que homens todos sintam a mesma linguagem, sintam a mesma coisa.
E deixa eu dizer, o que Deus está falando que habitaria entre os homens, que estaria entre os homens, não era uma presença subjetiva, não, era a presença objetiva de Deus, era a presença palpável. Deixa eu dizer, existem promessas nas Escrituras, existe o próprio Deus falando que Ele se manifestará com a presença objetiva sobre a terra, a presença objetiva. Eu não sei se isso arde no seu coração, mas a presença objetiva sobre Rio das Ostras, a presença objetiva sobre Macaé, aonde quem passar por aqui sentirá o peso da glória. Esse é o objetivo de todas as coisas, a presença objetiva de Deus. Não é uma presença parcial, é Deus habitando entre os homens. E a hora está voando, misericórdia. Só que quando chegava no fim da tarde no jardim, Deus descia, conversava, tinha intimidade com Adão e Eva. Só que depois da perda da presença, agora o homem é retirado desse lugar de presença. O homem sai, Lohan, e nessa que ele sai, agora tudo muda. O homem agora não tem mais a presença, e nós vamos ver todo o tempo o homem correndo atrás disso. Em Gênesis 4 nós vamos ver os filhos de Adão e Eva, agora Caim e Abel, tentando atrair a presença de Deus através de coisas, e de repente eles veem que eles não conseguem, eles fracassam. Em Gênesis 4 nós vamos ver, Gênesis 4:26, que também a Sete nasceu seu filho, a quem deu o nome de Enós. Nessa época começou a se invocar o nome de Deus. Eles começaram a ver que não estava dando certo, e começaram a falar, não, nós precisamos chamar a Deus de novo, nós precisamos chamar a presença de Deus de novo. Estão me acompanhando? Em Gênesis 5 nós vamos ver, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus tomou ele para si. Aqui nós vemos em Gênesis 5 agora, um homem andando com Deus de novo. Em Gênesis 6, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da época, e ele andava com Deus. Em Gênesis 11, eu quero parar aqui em Gênesis 11, para você entender mais ou menos, Gênesis do 2 a Gênesis 11, são mais ou menos 2000 anos. 2000 anos. E nós estamos falando de 6 a 7 homens que andaram com Deus. Entende a realidade de 2000 anos, aonde existem poucos homens que a Bíblia vai mencionar que andou com Deus. Isso era dado como uma ênfase muito grande, porque não havia muitos outros. A perda da presença não estava mais ali. A perda da presença já era real. A presença já não estava no meio deles mais. Está me acompanhando? Diga amém, só para eu saber se você está aqui. E em Gênesis 11 acontece algo hilário. Calma, gente, eu não vou de capítulo por capítulo, amém? Nós vamos chegar no Apocalipse, mas eu não vou de capítulo por capítulo. Fica tranquilo. Em Gênesis 11, 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim os nossos nomes será famoso e não seremos espalhados sobre a face da terra. Aqui nós vemos agora o homem entendendo que ele precisava tocar a presença. Porque, amado, se você acreditou durante a sua vida que uma torre de Babel que tocasse até os céus era realmente uma torre gigante que chegasse no céu e eles roubassem o trono de Deus, não é real, amém? É pacífico entre a maioria dos teólogos, boa parte, só uns 4 doidos que diz que não, que não é lógico isso, ainda mais para a época. O que é uma torre ou uma zigurate, como é o nome? Zigurate é algo que a gente vai ver principalmente muito na Babilônia, no Egito. É uma torre que ela tem uma base, eles oferecem um altar. Formam outra base, oferecem outro altar, outro sacrifício. Montam outra base até que fique uma pirâmide. Isso é uma torre, uma zigurate. Aqui o que eles estavam dizendo é, vamos montar uma zigurate para que chegamos ao céu. O que eles estavam dizendo é, vamos montar um altar.
Vamos montar um altar para que chegue lá no céu. Sabe o que você faz quando você começa a cantar para chegar no céu? Quando você começa a orar para chegar no céu? Eles falaram, vamos fazer isso. Vamos montar um altar que chame a atenção de Deus, para que Ele possa olhar para nós. E foi isso que eles fizeram. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados sobre a terra. Só que deixa eu te perguntar algo. Se o desejo de Deus é estar entre os homens, se o desejo de Deus é se manifestar entre os homens, se o desejo de Deus, pastora, é habitar entre os homens, que mal tinha de pessoas que estavam montando uma torre para chamar a atenção de Deus, que mal tinha pessoas que estavam querendo montar um altar de adoração para Deus. O mal estava quando eles falam, assim os nossos nomes serão famosos. Quantas vezes nós estamos tentando chamar e montar algo para Deus, montar um altar para Deus, montar até um tempo de intimidade para Deus, mas na verdade a intenção do seu coração é para que o seu nome seja famoso, é para que o nome ICM seja famoso, é para que o nome nosso, é para que o nome de alguém que a gente conhece seja famoso. Não, chega, existe o tempo de levantar algo para Deus, para que Ele seja engrandecido e o único nome proclamado sobre todos os lugares. E é por isso que aqui Deus fala negativo. Aqui Deus espalha todas as línguas. Ele começa a confundir as línguas entre os homens. Aqui os homens agora, cada um fala uma língua. Aqui acontece agora uma separação de línguas. E eles são espalhados sobre a terra. O medo deles era ser espalhado. O que o pastor falou, que não persistirá aqueles que querem fama a si mesmo. E nós declaramos sobre esse lugar, não persistirá aquele que não quer fama, aquele que não quer grandeza para o nome de Deus. Todo aquele que não quiser grandeza para o nome de Deus, ele não consegue se manter nesse lugar. Ele será espalhado, porque ele não vai entender a nossa língua. Esse é o nosso objetivo, é falar a mesma linguagem para construir um altar para Deus. E aquele que não consegue construir um altar para Deus, não consegue falar a nossa linguagem. Aqui, nós vemos que não persiste. Porque se você está construindo algo para você mesmo, sinto lhe informar, não vai durar. Se você está construindo, se você quer ver algo que está sendo feito para Deus ou para o homem, espera com o tempo, que o tempo vai mostrar. Espera quando nascer os frutos, porque sim, você pode até gerar frutos quando você não quer prazer, mas esses frutos, ele vem com marca das suas raízes. Você pode até gerar frutos sem o real prazer da intimidade, mas deixa eu te contar, esses frutos eles vão vir com sinais das suas raízes. E se a sua raiz não for Jesus, se a sua raiz não for o Nazareno, se a sua raiz não for o Cristo, deixa eu te falar, vai estar escancarado que a sua raiz não prevalece. Nós precisamos ser alguém que constrói um lugar de habitação, um lugar para a presença, com o intuito dele ser grande. E vamos correr, misericórdia. A gente está em Abraão ainda. Em Gênesis 12 nós vamos ver agora a história desenrolar um pouco mais devagar. De Gênesis 12 até Yeshua, nós vamos ver mais ou menos agora 2000 anos de novo. Só que aí vai ser algo mais pausado. Nós vamos ver Deus chamando através de Abraão um povo. E Deus fala, olha, eu vou estar sobre esse povo. Em Gênesis 11, o homem quis construir um lugar para Deus. Agora em Gênesis 12, Deus está falando, não, negativo. Vocês construíram, vocês estavam tentando construir um lugar para mim. Eu não quero, eu vou construir um lugar para mim entre vocês. A partir de Abraão, eu vou mostrar como eu me manifestarei entre os homens. Eu vou começar a construir um lugar de habitação para mim. E aí em Gênesis 12 nós vamos ver Abraão agora sendo escolhido, Abraão saindo de sua terra. E aí você conhece, se você não conhece, você vai ler a Bíblia. Amém? Eu fico brincando com os meninos que sofrem muito quando eu prego que não é a Bíblia, porque não dá pra gente explicar, gente, muita coisa assim, entendeu? Ajuda a gente que ministra, ajuda a gente, lê a Bíblia, fica mais fácil quando a gente prega, vocês entendem mais fácil.
Com certeza, aqui só tem pessoas que leem a Bíblia. Então vocês sabem que o povo agora vai, o povo sai, o povo agora, junto com Abraão e seus filhos eles vão iniciar algo, começa uma geração. Nós sabemos que a partir daí nasce Israel, amém? Você sabe disso, em nome de Jesus. A partir daí nasce Israel, aonde Deus se manifesta que Ele viria. Só que para cada patriarca, para cada homem que o Senhor estava levantando, Ele estava prometendo a sua presença. Em Gênesis 12:1 Ele promete que estaria entre os homens. Em Gênesis 17 Ele promete. Em Gênesis 22:17 Ele vai prometer de novo. Em Gênesis 26:2 Ele vai prometer. Em Gênesis 28 Ele vai prometer de novo. Em Gênesis 35 Ele vai prometer de novo. Em Gênesis 48 Ele volta a prometer. Deixa eu dizer, o Senhor está prometendo a todos os homens. Ele está falando: ei, eu irei habitar entre vocês. Não, você não entendeu. Ele está dizendo: ei, a minha presença será manifesta entre vocês. Eu estarei habitando no meio de vocês. Porém, nós sabemos que chega um determinado momento aonde o homem agora precisa ser liberto. Os escravos, os filhos de Abraão, estavam sendo presos no Egito. Eles estavam agora vivendo no Egito sobre um jugo e sendo escravos. E agora se levanta Moisés, como o pastor pregou aqui no primeiro domingo. Se levanta agora Moisés para libertar o povo. Toma uma postura, uns 30 anos atrasado, mas tomou. Toma uma postura, vai, se posiciona e agora liberta o povo. E agora Deus fala: opa, agora vocês são o meu povo, então eu vou mostrar sobre a minha presença. O homem fracassou. Porque Deus ele fala para o homem, fala: olha, fiquem aí no meio de vós. Fiquem aí, porque eu estarei no meio de vocês. Êxodo 25:8 ele vai dizer: e vocês farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio dele. Deus estava dizendo: olha, desde o começo eu estou querendo habitar entre vocês, e vocês estão fracassando. Então vamos lá, eu vou mostrar mais uma vez como vocês são. Ele fala: vocês vão montar um santuário, e eu vou habitar no meio de vocês. Talvez você se pergunta, por que Êxodo, por que Levíticos, por que Deuteronômio tem tanta regra, Flores? Por que tem tanta regra, tanta coisinha? Se você for ver Êxodo, tem mais tempo falando de como constrói o santuário do que todas as coisas. Porque deixa eu dizer algo para você. Por mais que nós acreditamos na graça, por mais que nós acreditamos que esse lugar é permitido a todas as pessoas, a salvação é para todos os homens. Deixa eu dizer algo para você. A presença de Deus, ela requer homens que vivam conforme a sua presença. Não tinha como Deus estar habitando numa tenda ao lado de um pecador que estava idolatrando outra pessoa, idolatrando o outro Deus. Não tinha como Deus estar sobre uma tenda enquanto o povo estava fazendo o que bem queria. Deus estava falando: não, se consertem, pois eu habitarei no meio de vocês. E o homem fracassou. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Rapaz, não mente não, hein? Em Levíticos 26:11 ele diz assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o seu povo. Tem um ministro que fala algo muito maneiro. Ele fala que se pudesse dizer que a Bíblia é uma canção, o refrão da canção seria: vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, e eu habitarei no meio de vocês. Porque o ponto da Bíblia de Gênesis e Apocalipse é essa: Lohan, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e eu habitarei no meio de vós. E aqui nós vemos em Levíticos 26 o Senhor afirmando isso. Deus entrega leis para eles, para que eles possam viver na presença. Porém, eles começam a idolatrar outros deuses, a insistir com a idolatria. Nós vamos ver em 1 Reis 6:12.
o desenvolvimento do tabernáculo. 1 Reis 6:12. Quanto a esse templo que você está edificando, se você andar segundo os meus estatutos, executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com vocês a minha palavra. Qual palavra? A qual falei a Davi, o seu pai: habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o seu povo. Essa era a promessa de Deus. Deus estava lembrando: olha, vocês estão construindo um lugar, é isso que eu quero. Porque deixa eu te contar algo para você. Deixa eu te fazer uma pergunta, saindo um pouco em cima da hora dos bolsos. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quem é o homem segundo o coração de Deus? Quem é o homem segundo o coração de Deus? Amém, glória a Deus. Ufa. Só que Atos 13 vai dizer, qual versículo, Christian? Qual versículo? Atos 13, 22. Atos 13, 22 vai dizer que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele andou segundo a sua vontade. E a minha pergunta para você é: qual é a vontade de Deus? Habitar entre os homens. E chegou um dia que Davi estava parado, e ele estava dizendo: ei, como eu posso ter um lugar para me deitar? Como eu posso ter um lugar para dormir? Um lugar para descansar? E Deus não tem um lugar para descansar e repousar. Eu irei montar um lugar para Ele habitar. É por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Tu não acredita? Então anota aí para você ver em casa, porque não vai dar tempo. Mas existe algo chamado voto de Davi. Um dia Davi diz algo em Salmo 132. Ele diz: ei, o meu desejo, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar neste lugar, que eu possa estar neste lugar para contemplar a tua glória. Quer ver como é o desejo de Deus? Abre João 17 depois em casa e vai ver a oração de Jesus. Jesus pega e diz: Pai, uma coisa eu te peço, que aonde eu estou, eles estejam para contemplar a glória. O desejo de Deus é que nós estejamos aonde Ele está. Mas sabe qual é o problema? Por que então, Jonathan, o desejo de Deus é esse? Por que então, Jonathan, Deus quer isso? E por que nós não estamos vivendo isso? Por que quem está passando na rua ainda duvida da glória de Deus nesse lugar? Deixa eu te contar. Porque nós não somos homens e mulheres de uma só coisa. Nós precisamos se levantar como Davi e dizer: uma coisa eu te peço. Mas nós somos homens de 2, 3, 4 coisas. É o que o pastor disse ontem. O que você está pedindo quando você entra aqui? O que você está pedindo quando você entra aqui? Você está pedindo: Senhor, eu só quero a tua presença. Ou Senhor, eu só quero a tua presença. Mas nós muitas vezes se manifestamos como homens de mais de uma coisa. E Deus está chamando um povo de João Batista, que se levanta e fala: eu largo, eu como gafanhoto, eu tomo mel, mas eu quero Eu preciso terminar, gente. A gente até embanana. Gente, eu não falei em línguas não, viu? Fica em paz, eu embolei mesmo. Vai que o povo acha que é mistério. É, né? Eu embolei mesmo, gente. Eu preciso terminar o esboço, misericórdia. Vamos lá. Só que em Ezequiel 10, vamos avançar um ticadinho, porque senão a gente não vai conseguir. Ezequiel 10, 18. E a glória do Senhor se afastou da entrada do templo e parou sobre os querubins. Aqui Ezequiel está tendo uma visão. A glória de Deus está saindo. A glória de Deus está saindo da porta do templo. E depois disso nós vemos algo terrível acontecer. Nós não vemos mais a manifestação da glória de Deus sobre o povo de Israel. Deus estava dizendo: olha, se vocês fizerem, porque Davi entendeu. Davi falou: ei, eu quero preparar uma habitação. Você prometeu a Abraão, você disse, eu quero uma coisa. Mas deixa eu dizer, por mais que ele foi um homem que entendeu, por mais que ele foi um homem que disse uma só coisa, ele deu uma desviada e quis outras coisas no meio do caminho. E por isso
Deus falou: ei, eu levantarei sobre a sua casa, isso, uma habitação para mim. Sobre a sua casa eu erguerei a minha habitação. Entretanto, você não vai conseguir, eu vou fazer. Deixa eu te contar algo. Se você é um homem de mais de uma coisa, você precisa urgentemente se tornar homem de uma só coisa. Mas deixa eu te animar um pouco, para que você também não fique tão frustrado assim. Mesmo que você seja homem de mais de uma coisa, Deus está disponível a mudar isso no seu coração e transformar você como homem de mulher de uma só coisa, para que Ele possa levantar a habitação dele através de você. Porque por mais que Davi se desviou, Deus falou assim: ei, você não consegue, mas eu vou levantar uma habitação de você. E aí Salomão vem, monta algo para Deus, até bonitinho. Só que os homens começam a idolatrar, e por conta disso Ezequiel vê Deus se afastando, e depois disso nós não vemos a manifestação da presença de Deus sobre Israel. Quão triste é um povo que foi destinado para ter a glória de Deus e não tem. Só que nós recebemos mais uma promessa. Depois da glória de Deus não se manifestar mais, estou terminando. O Senhor usa Isaías e fala em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Deixa eu dizer, a promessa de Deus é estar entre nós. Em João 1,14 diz: aquele que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. A palavra mais perfeita para isso é tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória como um gênio unigênito vindo do Pai, cheio da graça e da verdade. Eu estou acabando, prometo que estou. E talvez você diz: então é isso, é Jesus. Jesus então, agora Ele habitou, e agora é isso. Ainda não, porque nós acreditamos na Trindade, amém? E sim, uma parte habitou conosco, uma parte desceu, mas ainda existe o Pai que está ansiando descer e habitar entre nós. Jesus veio e habitou, Ele se tornou Emanuel. Arnaldo, agora cumpre a palavra. Emanuel desce, habita entre os homens, mas agora ainda falta o Espírito. E Jesus fala: ei, é necessário que eu vá, porque o Espírito precisa habitar entre vocês. É necessário que eu vá, porque agora virá o Consolador, estará no meio de vós. E nós vemos em Atos 2 o derramar do Espírito. Algo acontece, algo é sobrenatural, algo flui, e de repente nós vemos a habitação do Espírito Santo nos homens. Agora a presença de Deus está também através do Espírito Santo. Amém? Em 2 Coríntios 6,16 vai dizer que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem nas coisas impuras, e eu os receberei. Eu sereis o pai de vocês, e vocês os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está escrito. Paulo escreve nessa carta e diz assim: olha, assim como ele falou que ele habitou, vocês são o templo, ele está habitando entre vocês. Separem-se. Não tem como haver ídolos. O que o apóstolo Rafael estava dizendo é muito interessante. O pecado da humanidade em todo o tempo foi a idolatria. Adão e Eva começou a se tornar idólatra de si mesmo, querendo ser igual a Deus. E deixa eu dizer, isso é muito comum. Porque sabe por que nós não somos homens e mulheres de uma só coisa? Porque nós somos idólatras demais para abandonar tudo para Deus.
Nós ainda somos um Deus muito grande para nós. Nós somos um Deus muito importante. Porque deixa eu te contar, se você acha que o pecado, ou se você acha que as suas escolhas é porque simplesmente você não ama a Deus, não, é pior, é porque você se ama demais. Porque é impossível o homem não amar. É impossível o homem não amar. Todo o tempo você está amando. Quando você mente, você está amando. Quando você trai, você está amando. Só que deixa eu te falar, a diferença é o que você está amando. Se você mente, você está amando a mentira e a você mesmo. O problema é o que você está amando. É o que você está idolatrando. Mas adorar, deixa eu te falar, adorar não é uma escolha para você. É pesado. Adorar não é uma escolha para você. Deus te fez para adorar e ponto. Você não tem escolha se você vai adorar, não. Agora uma coisa eu posso te dizer, você tem escolha do que você vai adorar. Quando você peca, você não está deixando de adorar. Quando você erra, você não está deixando de adorar. A grande questão é o que você está adorando, o que você está colocando como ídolo. E aqui ele está dizendo: ei, não tem como eu habitar no meio de vocês e vocês levantarem um santuário para outros ídolos. Ele está dizendo: ei, para de levantar um altar para si mesmo, senão eu não me manifesto. E agora a minha pergunta é, para eu finalizar, misericórdia, faltando 3 minutos, vou correr. O propósito se cumpriu. A minha pergunta é, então tá bom, Jesus habitou entre os homens, amém. Depois o Espírito Santo veio e habitou entre os homens, amém. Mas deixa eu dizer, ainda não acabou. Particularmente eu falo isso com a Maria, uma vez a gente estava lá chorando na sala lá, 2 bobos chorando na sala. Maria trabalha comigo, ela, Douglas, Miguel. E aí a Maria trabalha lá e praticamente a gente fica na mesma sala. A gente estava chorando lá, falando, para mim um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, algo que me marca muito, é Apocalipse 21. Deixa eu dizer, ainda não acabou. Amado, o que nós vivemos é uma parte, e Deus quer, porque Deus se manifesta através de uma presença relacional, através de um relacionamento. Deus está... Quem aqui namora? Quem aqui é noivo? Quem aqui é casado? Que isso, hein? Vou perguntar de novo, vai que se manifesta alguém para nós saber já. Quem aqui namora? Quem aqui é noivo? Vai que o povo está noivando, a gente nem sabe, né? Aí, deixa eu te contar um negócio, deixa eu te perguntar. Quando você namorava, quem é casado, quando você era noivo, você sabia que você ia casar? Sabia, pastor Caio? Sabia? Tinha certeza, não tinha? Se falar que não, vai dar ruim. Primeiro dia de namoro, eita! Deixa eu te perguntar, já que você ia casar, por que você não deixou para ver ela só no casamento? Por quê? Mas você ia ver ela no casamento, pastor. Deixa eu te contar algo, o casamento já está selado para você e para Deus. Deixa eu dizer algo, já tem uma data pronta, uma data marcada que Ele sabe, você não, mas Ele sabe. Mas isso não significa que Ele não quer ter um relacionamento e encontros com a presença dEle. Não significa que Ele vai esperar até o dia que Ele descer do céu. Não, a presença dEle. E como pessoas apaixonadas, nós queremos ter experimentos desse encontro. Como pessoas apaixonadas, nós ficamos contando as horas e saber, olha, eu sei que hoje não é o casamento, eu sei que hoje não é o dia que eu vou te ver vindo sobre as nuvens e morando comigo, mas eu sei que eu posso experimentar, deixa eu olhar para você. Nós precisamos ser homens e mulheres apaixonados por Jesus, apaixonados por Deus, ao ponto que tudo seja considerado como perda. Eu não sei como você é, meu amado, mas eu sou noivo, caso lá para agosto. E, gente, posso te afirmar 3 coisas. A primeira, parece uma eternidade. Jesus estava falando com meu pai: pai, eu estou quase largando, vamos casar logo. A gente estava no cartório, eu brinquei com ela, a gente foi casar 12, eu falei: gente, vamos casar logo. A gente vai aí, não entra no cartório. Segundo,
Eu estava em São Paulo esses dias e eu mandei para ela, é estranho, porque a gente já ficou quanto tempo sem se ver? Na época do curso? Quase mês, né? Fazia uns cursos malucos de concurso, gente. O dia do aniversário dela estava lá aplicando prova pro povo. No começo do namoro a gente quase não se via um mês. E às vezes incomodava, porque a gente queria se ver, mas era algo suportável. Esses dias eu estava em São Paulo, eu passei 2 semanas em São Paulo. E quando chegou mais ou menos no 4º dia, eu falei assim, cara, que doideira. Porque eu já passei um mês e dava para suportar. Eu estou passando 4 falando, caraca, que doideira, parece uma eternidade. Agora, só que quando eu falei isso, eu pensei isso. Eu parei por 3 minutos. E o Senhor me confrontou da seguinte coisa. E por que eu estou há 24 anos longe de você e você não sente a mesma coisa? Eu tenho 24 anos desde que você está vivo e você não sente a mesma coisa por mim. Você não clama pela minha presença da mesma maneira que você está dizendo. Nós precisamos ser tão apaixonados por Jesus. E amados, eu digo isso para você com toda certeza. Eu amo muito Giovana. Eu espero muito chegar no dia 3 e ver ela vestida de noivo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu já sei o vestido dela. Nós fomos para um casamento no sábado. E aí ela perguntou, como você imagina o vestido? Eu falei, não faz isso não. Eu te conheço. Ela, não, como? Eu falei assim, eu te conheço. E eu não vi o vestido. Mas eu comecei a escrever para ela os detalhes. Estava errado, Vitor? Cada detalhe. Porque, meu amado, meu pai está ali, ó. Meu pai pode dizer, eu espero muito por esse dia. O dia onde eu ia encontrar alguém que fosse completar a minha jornada. O dia que eu fosse encontrar alguém para continuar esse caminho. Porque, vamos dizer que 50% das coisas que eu vivi foram coisas muito desafiadoras. Só que eu sei que o que eu estou para viver, 99% é coisa maluca. E eu sei que do que eu tenho para fazer, 80% depende de eu completar uma jornada que se chama casamento. O pastor conhece de muita coisa. Desde o primeiro dia a gente fala sobre isso. Então, amado, desde novo, eu estava esperando por esse dia. Mas eu te digo com toda certeza, que se Jesus quiser parar tudo e voltar no dia 2 de agosto, eu largo tudo. Se Jesus quiser voltar, faltando 10 minutos para o casamento, eu largo tudo. Porque, amado, nós precisamos amar Jesus mais que qualquer coisa. E eu digo para Giovana, amor, não espere que eu vá te amar e amar os nossos filhos mais do que eu ame a Jesus. E eu não espero nada diferente. Nós precisamos ser apaixonados por esse Yeshua, entender uma promessa para nós. Vamos ler para finalizar. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha se passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada ao seu marido. Então, ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo se passou. Nós precisamos amar o Senhor ao ponto de ser apaixonado
pela presença do Senhor e esperar Apocalipse 21 ser realidade no nosso meio. Nós precisamos viver na eminência de quem espera esse retorno. Aonde Yeshua veio e tabernaculou, Ele virá, Ele voltará. Aonde o Espírito está entre nós, Ele continuará entre nós, mas também o Pai descerá do céu, e Ele terá o seu nome. Apocalipse 22 vai falar isso, na sua testa, nós o conheceremos. O que o pastor falou ontem, nós o conheceremos, nós o conheceremos, nós teremos uma intimidade com Ele. Ah, amado, não dá para perder tempo. Fique de pé. Se quiserem apagar as luzes. Só que enquanto esse dia não chega, nós precisamos viver como noivos que aguarda, como uma noiva que aguarda ver o seu noivo. Gente, se eu fico 2 dias sem ver Giovana já fica no meu celular falando que eu não ligo mais para ela. Se passa segunda, eu estou trabalhando e não falo nada, ela já fica de cara feia na terça, falando, você não fala comigo. Nós precisamos ser uma noiva assim, apaixonada pelo noivo, e dizer, ei, fala comigo hoje, ei, me dá uma parte da sua presença hoje, ei, eu quero usufruir a sua presença hoje, não porque eu quero os dons, não porque eu quero os frutos, não porque eu quero fazer algo, não, eu quero me relacionar com você. Esse é o desejo de Deus, e esse precisa ser o nosso desejo. Amados, eu não aceito acontecer nada em Rio das Ostras, nada em Macaé. Meus pais sabem, eu fico falando isso toda vez que eu vou para Montemor. Gente, dá vontade de ir embora e largar tudo. Toda a minha família é de São Paulo, toda. De família eu só tenho agora a Giovana, que eu estou criando uma nova família. Meus pais, minha mãe, meus tios, todo mundo são de Macaé, de São Paulo. Nós viemos para Macaé numa doideira. Eu fiquei em Macaé, eles voltaram. E eu falo, sabe por que eu fico em Macaé? Porque eu não aceito sair daqui antes de ver a presença manifesta de Deus sobre a região dos lagos. Deus precisa se manifestar nesse lugar. Azusa não foi só para lá. O que aconteceu nos Moráveis não foi só para eles. O que aconteceu em Gales não foi só para eles. Nós queremos usufruir da presença de Deus. Ah, Senhor. Eu sei que o tempo está longo, mas deixa eu te dar uma chama de desafio. Comece a estudar um pouco sobre os avivamentos. Comece a ver um pouco sobre o que o Senhor fez em Gales. O que o Senhor fez com Steve Hobbs. O que o Senhor fez com os Moráveis. ICM, deixa eu compartilhar algo rapidamente no meu coração para você. O Senhor iniciou algo aqui há alguns meses atrás, algo visível. O Senhor estava gerando, quem está aqui sabe, está sendo falado muito sobre isso. O Senhor foi gerando algo primeiro lá atrás, no coração do pastor e da pastora. Depois pessoas que estavam com eles há muito tempo foi continuando. Só que nós vemos durante o tempo o que Deus está fazendo. Quem conhece a história vai entender um pouco. Mas com o povo, com os Moráveis, aconteceu rapidamente, eu vou dizer isso. Aconteceu mais ou menos assim. Os cristãos estavam sendo perseguidos por conta da rainha sangrenta. Eles precisavam de um lugar, e um homem que tinha uma terra muito grande falou: ei, eu vou te dar um lugar. E esses homens se encontraram em um lugar. Só que eles eram de diversas denominações, pastor. Imagina só,
na mesma rua, a Assembleia de Deus, nada contra essas denominações, amém? Só estou falando que são diferentes, nós sabemos. A Assembleia de Deus, a Universal, a ICM, a Deus é Amor, tudo na mesma rua, na mesma esquina, parede com parede. Gente, a gente ia estar no culto, o povo do lado ia estar falando uma coisa, o outro, e dava confusão, gente, era óbvio que dava confusão. E eles começaram a brigar muito, e nessa terra eles começaram a brigar muito, e eles começaram a ter várias discussões, a ter vários problemas. E aí o dono da terra falou assim: ei, não tem mais como vocês ficarem aí, vocês não param, vocês só discutem, vocês só brigam, vocês precisam se alinhar, senão todos vocês vão ter que ir embora. Estão me acompanhando? Estou acabando, prometo. E aí eles se ajuntaram e fizeram uma ata. Nessa ata eles começaram a escrever um acordo de paz entre as igrejas. Um acordo de paz entre as igrejas. Olha, tal hora você faz isso, tal hora você faz isso. Eu posso cultuar tal hora. Não, se eu gosto de guardar o sábado, deixa eu guardar, não me atrapalha. E eles fizeram um acordo. Quando eles terminaram aquela folha de acordo, e eles terminaram, eles falaram: vamos fazer um culto todo mundo junto para celebrar. E eles montaram um culto. Quem que conhece essa história, levanta a mão. Se foi uma história verídica, foi através desses homens que nós recebemos o evangelho aqui no Brasil. Amém? Então você precisa entender essa história. E esses homens falaram assim: uau, que doideira, vamos fazer então um culto. E pastor Caio, eles se juntaram e fizeram um culto. Só que começou, e de repente um se levantava e começava a vir com palavras proféticas, o outro sentava e outro levantava, depois o outro sentava, e esse culto demorou 100 anos ininterruptamente. Ah, amado, enquanto uns iam sair para dormir, outros assumiam. E durante 100 anos, não tem aquele estatuto? Não tem aqueles estatutos? Nunca foi usado, pastor. Porque agora não precisava mais, o Espírito estava entre eles, agora tudo estava ligado, eles falavam a mesma linguagem. O Davi teve uma revelação no dia das primícias, de um candelabro como uma só chama levantando. Deixa eu te falar, o Senhor está alinhando a linguagem como uma só, para a presença dEle descer sobre ICM, sobre Rio das Ostras. Quer um avivamento, amado? Busque ao Senhor sobre todas as suas forças, para que a mesma linguagem minha seja a linguagem do Davi. Como foi que Deus parou uma missão em Gênesis 11? Deus parou uma missão em Gênesis 11, espalhando as línguas. Só que Deus tem uma promessa de trazer a missão e mostrar em Atos. Ele começou a mostrar isso. Ei, eu vou unificar a língua para vocês cumprirem a missão. E agora vocês falam a mesma língua. O meu Espírito ensina vocês a falar a mesma linguagem, para que vocês possam continuar. E eu falo isso de pouco tempo que eu tenho na casa, mas eu vou falar isso com autoridade. E olha, ficar à vontade, pastor, não vou ficar magoado. Se não for isso, ficar à vontade para domingo falar. Mas eu vou dizer isso com toda a autoridade, com pouco tempo que eu tenho nessa casa. Mas deixa eu te falar, se você quer entender qual é a linguagem que nós falamos, a linguagem que nós falamos é a presença de Deus. O resto, amado, a liturgia é a liturgia, a operação é a operação, a cura é a cura. Acontece, não é porque nós queremos a cura, não é porque nós queremos o milagre, não é porque nós queremos a casa cheia. Não, acontece. O que nós queremos é a presença, o que nós buscamos é a presença. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado.
amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. Amado, coloca a mão no seu coração agora. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, eu não vou chamar não. Mas eu quero que você faça uma oração sincera de onde você está. Eu quero orar por você e por mim, para que nós venhamos entrar nesse lugar onde a presença de Deus é tudo. Porque como eu disse, minha intenção não é que você simplesmente se movimente numa ministração, não. Mas é que essa palavra entre como rema sobre você, que entre como uma revelação sobre você. Senhor Jesus, nós oramos agora. Nós te agradecemos, Jesus, porque existe uma promessa. Maranata é uma promessa. Nós sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro e o Senhor vai cumprir a tua promessa. Nós sabemos que o Senhor habitará entre os homens. Nós veremos a tua face, nós se relacionaremos, nós o conheceremos. Ah, Jesus. Jesus, alinha o nosso coração. Desde ontem nós estamos ouvindo isso. Vê se há em nós um caminho mau. Vê se há em nós alguma torre de Babel. Vê se há em nós algum desejo de ser grande. E Senhor, alinha o nosso coração, Jesus. Ah, Jesus, nos transforme em noivas apaixonadas pelo Senhor. Noivas que não dormem esperando o seu amado. Noivas que não tosquenejam. Noiva que não pisca. Noiva que anseia dia e noite pela tua presença. Ah, Jesus, nos leve ao lugar de intimidade e conhecimento com você. Nos leve ao lugar onde nós possamos ouvir o teu coração, Jesus. Nos leve à câmara onde nós consigamos ouvir os teus desejos. Ah, Jesus. Senhor, arranque do nosso meio as prostitutas. Não as prostitutas humanas que estão dependentes da graça, mas as prostitutas espirituais que estão tentando se relacionar com o Senhor por benefício próprio. Arranque não para que elas se percam, mas arranque para que a alma delas seja salva e ela volte como filha, como noiva, como menina dos teus olhos. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Sim, Jesus. Esse é o nosso desejo, Jesus. Esse é o nosso desejo, Jesus. Sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Som.
Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Isso, vamos lá. Vamos lá. Que segunda-feira é essa? Meu irmão, será que você pode glorificar aí com toda a intensidade do seu coração? Porque Jesus está vivo. Jesus está vivo, meu irmão. Acende a luz aí pra mim, por favor. Ai, caraca, o Jonathan deixou a gente meio tenso, né, cara? Sei lá, mano, tô meio... Não, mas pode respirar, tá, gente? Pode respirar, senta aí um pouquinho. 5 minutos. Eu falei pra ele pregar a bênção, pastor, mas ele não me ouviu. Falei pra ele pregar a bênção, mas aí ele inventou, né? Cara, mais uma segunda-feira. Fica, sabe, aquele sentimento... mais uma segunda. Meu Deus, dever concluído. Gente, chegou aquele momento que o inimigo